importante para fazer um esclarecimento e deixar bem claro ao nobre colega vereador Lucas, que não me refiro ao senhor como pessoa, mas me refiro ao seu partido, acostumado muito praticamente pescar palavrinhas no meio de uma fala de uma pessoa, para depois exercer críticas ou até mesmo criar problema para essa pessoa. Não é o caso, e eu vim aqui deixar bem claro que a minha colocação nessa tribuna da palavra baianos, tá? Não significa absolutamente que eu tenha alguma coisa contra os baianos. Eu citei a Bahia porque o processo pelo qual me trouxe aqui fazer a minha fala era relacionado aos baianos. Isso tem que ficar claro. Eu, pessoa Fantinel, não tenho absolutamente nada contra os baianos. Mas a questão da minha fala aqui era relacionada ao processo em andamento que aconteceu em Bento Gonçalves, que era relacionada a funcionários da Bahia. Eu falei aqui dos nordestinos, eu falei aqui dos maranhenses, que tem aqui trabalhando e bastante. Aqui na minha região tem bastante maranhense trabalhando. Eu falei dos maranhenses, falei do cearense, falei dos pernambucanos. Não. Eu citei a Bahia por quê? Porque a Bahia está presente no processo que está acontecendo neste momento com a questão que aconteceu em Bento Gonçalves, análoga à escravidão. Foi essa a minha colocação. Agora vem aqui colocar palavrinha dizendo que eu sou contra o povo baiano, que eu sou... O que é isso? Onde foi a parte que eu disse que eu sou contra aquele povo? Ou que eu tenho alguma coisa contra aquela gente? Aonde foi que eu falei isso? Isso tem que ficar bem claro. E quando eu falei... Para deixar mais claro ainda, quando eu falei da questão da imundície, porque eu não quero que eu seja atrelado à fala de outros parlamentares que falaram imundície, sujeira, eu falei isso numa questão aqui do interior de Fazenda Souza, que os caras era para trabalhar um mês e foram embora uma semana e meia depois e deixaram o quarto imundo que eu visitei, não são baiano. Aliás, não são nem sequer nordestino. Mas deixaram aquela imundície. E eu falei imundície somente daquela questão ali. E não de outra. Então isso tem que ficar muito bem esclarecido. Não ponham palavras na boca desse parlamentar, porque o bicho vai pegar. Quero deixar isso bem claro. Eu já retirei partes da minha fala dos anais, porque muitas vezes aqui, no calor da emoção, a gente diz uma palavra ou outra que talvez não deveria. Concordo? Somos humanos e cometemos erros. Agora, colocar palavras na minha boca, não nasceu o homem que coloque. E isso tem que ficar muito claro. Não tenho nada contra Pedro, Paulo, João, Maria ou quem seja. Apenas vim aqui apresentar uma situação que está acontecendo, que como eu conheço situações parecidas no interior onde eu moro, eu sei que muitas dessas situações, elas são forjadas, e a culpa muitas vezes não é nem sequer dos trabalhadores, mas sim daqueles que forjam para ganhar em cima das costas deles, tá? E eu sou contra qualquer tipo de trabalho escravo, qualquer analogia à escravidão. Agora, nós temos sindicatos que não trabalham. Nós temos fiscais que não trabalham. Porque se fizessem o seu trabalho, senhor presidente, essas coisas não aconteciam. Porque a função dos fiscais do município, seja de Caxias, Bento ou qualquer cidade da Serra, é fiscalizar estes ambientes de trabalho. Ou existe o sindicato do trabalho só para cobrar a mensalidade? É só para isso que existe? Então mandem os seus fiscais, passem em todas as lavouras, em todos os ambientes de trabalho agrícola, visitem os alojamentos, para ver como é que é a situação e para ver quem cria a situação. Não existe possibilidade econômica de se colocar esse pessoal num hotel. Não existe. Talvez, para concluir, senhor presidente, eu acho que a única coisa que tem que mudar daqui para frente, e aí fica para quem quiser entender que entenda, que os empregadores daqui para frente vão ter que contratar uma faxineira para ir todo dia fazer a limpeza nesses ambientes e nesses alojamentos. Que talvez esse tipo de problema, vereadora Gladys, não aconteça mais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próximo vereador inscrito,